Capítulo 1 Obreiros da Vida Eterna. Convite ao bem. André estava participando de um grupo de auxílio que ia para a crosta terrestre ficar 30 dias para o auxílio desses irmãos que desencarnam, para aqueles que estão lá no umbral, aqueles que estão meio perturbados na crosta. Ele estava acompanhado do assistente Jerônimo, que era o líder ali da expedição, uma enfermeira dedicada, um padre católico e ele mesmo, um médico. Esse grupo ia prestar socorro, ia fazer auxílio, mas antes de partir, olha como a espiritualidade é organizada, eles tinham um treinamento. Eles participavam de uma palestra onde uma pessoa muito gabaritada da área, que seria o instrutor Albano, ele ia falar àqueles que estavam indo para a crosta na qualidade de mestre, porque ele era, como diz aqui, ó, André, ele era o Albano Metelo, merece a consideração da noite porque trata-se de um campeão nas tarefas de auxílio. Então, já que essa equipe estava indo para auxiliar, nada melhor do que pegar o melhor na área, aquele que teve mais destaque. Veja como é organizada a espiritualidade. E nessa palestra que o Albano Metelo ia fazer, não era só para esses 4, eram vários grupos de auxílio que estavam prestes a ir para desenvolver as suas tarefas na crosta. E esse Albano queria falar, queria tocar o coração deles, falando por que era tão importante esse serviço. Operar na crosta planetária é difícil, é complicado, eles podem se perder muito facilmente, porque o que tem nessa crosta? Pessoas que já se enganaram demais, zonas purgatoriais. E o Metelo falava que essas zonas purgatoriais estão se multiplicando assustadoramente. Imagina, gente, esse livro foi escrito em 1946. Agora vocês pensem nesse momento, nós estamos vivendo hoje, 2025, imagina quanto aumentou essa população lá vivendo nesse limbo, nessa energia de umbral. Por que energia de umbral? Eles são ruins? Não, eles pensam errado, fizeram errado, se arrependem. Bem, deixamos para os próximos capítulos. Aqui, por enquanto, ela era a palestra do Albano que ele estava falando. E ele dizia assim, ó, muitas vezes nós não formulamos exata ideia da ignorância, da dor, do sofrimento que atormentam a mente humana. Gente, o purgatório, zonas purgatoriais, o umbral, tá cheio de gente que pensa errado, assim como nós. Não acredite que você já está livre disso, porque muitas vezes a gente ainda comete absurdos mentais, ainda acolhemos pensamentos errados, ainda temos ideias, problemas mentais nossos que a gente até esconde para o mundo, mas quando desencarnar não vai dar para esconder, a gente vai pertinho dos outros que pensam igual a nós. E muitas vezes vamos fazer passagens por lá, pelo umbral. O Metelo falava assim, ó, por que ele quis tanto ir lá? Por que ele quis tanto ajudar? Por que ele era um campeão de auxílio? Porque um belo dia, que ele já tinha conseguido a elevação, um certo nível de elevação, né? Ele teve uma visita no espírito superior que vinha até as zonas purgatoriais. E ele viu como esses espíritos tinham a vontade, tinham esse desejo de auxiliar esses que fazem errado. E ele pensou, se os grandes fazem isso, eu também preciso fazer. E ele se sentiu tocado, porque Jesus também continua trabalhando incessantemente para nós que erramos tanto. Continua vindo raios de sol, raios de luz para as zonas mais tristes aqui da Terra ou da crosta. Continua vindo energia, bem-estar, luz, vigor de todas as zonas benéficas, onde já tem gente que pensa melhor, continuam mandando para nós. Então, esses que evoluem mais, como era o caso do Albano Metelo, ele chega a uma conclusão que está na hora de ajudar. Então, ele foi ali para auxiliar esses que estavam indo e dizia assim, ó, é urgente que tenhamos vontade de auxiliar, que aproveitemos as oportunidades do auxílio.
ele disse que os grandes benfeitores da humanidade medem a própria grandeza através do auxílio ao próximo. Veja se não é verdade. Por enquanto a gente ainda não pensa assim, porque a gente mal está conseguindo se sustentar energeticamente no bem. E esses já fazem o bem para um monte de gente. Bom, ele falou um monte de coisa, pediu ajuda, fez aquelas orações lindas, falou que a morte é simplesmente a continuação da vida, que o céu e o inferno residem dentro de nós, que virtude ou defeito são manifestações dos nossos próprios impulsos, que equilíbrio e desarmonia, esforço de elevação e probabilidade de queda perseveram aqui. E ele disse, aqui porque eles estavam lá, né, no além-vida, né, além-vida encarnada. Então ele disse, perseveram aqui como foi lá na Terra, a mesma coisa, a chance de acertar, a chance de errar, é tudo igual. E ele ainda fala que milhares de nós mergulham diariamente nos rios de treva e desencanto. Então não pense que é só, os coitados lá do umbral. Nós temos a chance, se não melhorarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, se não deixarmos o medo de lado, temos a chance sim de cair no umbral. Bom, conversas iam assim, eles estavam todos tocados pela fala dele, principalmente por ele ser um grande auxiliador, e aí no meio lá da palestra apareceu um globo, claro, era tudo mental, né? Um globo bem grande, e nesse globo ele projetava as imagens do que ele tinha visto nesses auxílios do umbral. Então as pessoas desequilibradas, os tormentos, gente, era 1946, tá? Então eles não tinham noção, assim, do que era hoje o que a gente tem de inteligência artificial, de vídeos construídos, de drones, filmagem de drone, não tinha nada disso. Então o que eles viram ali foi muito incrível para a época. Eles viram aquele globo e as imagens projetadas ali, das imagens mental, das lembranças desse metelo dos atendimentos que ele tinha feito. Foi incrível, né? E aí, esses pequenos grupos, que eram todos assim, grupinhos de 4 ou 5 pessoas que iam para vários lugares, que tinham objetivos múltiplos, na verdade, né? Participaram desse treinamento e ficaram muito tocados com essa imagem, gostaram muito de receber energia. O Metelo fez daí a oração depois de eles verem todas essas imagens, porque nada melhor para estimular uma pessoa a mudar do que ver a imagem, né? Imagens reais, chocantes, dramáticas, do que ele viu lá, do que ele pôde auxiliar. Enfim, quando acabou ali, ele recebia cada equipe. Recebia não, ele ficou tipo na porta assim, e as pessoas iam passando em rumo ao seu objetivo, né? E quando passava os grupos, ele sempre dava uma palavra, assim, de coragem e tal. Quando passou o grupo do André, que era chefiado ali pelo assistente Jerônimo, ele disse assim, ó, eu prevejo muito êxito. Imagina como esse Jerônimo ficou feliz, né? E os 3 ali também. E aí ele disse, seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico, é claro que eu vou ter êxito. E ele assim, somos servos em execução, em ação ativa. Claro, ele ficou bem faceiro de ter ganhado o elogio e saíram para rumo à missão deles.